Beleza, galera? Depois do G1 publicar a reportagem que a equipe do G1 estava lá cobrindo, né, a morte do Fidel Castro lá em Cuba, e dessa equipe ter percorrido 900 quilômetros de carro lá em Cuba, da capital Havana até Santiago de Cuba, e deles terem romantizado a ilha, né? Falou de algumas coisinhas ruins, mas minimizaram os problemas e exaltaram as coisas boas. Uma das coisas boas, por exemplo, dos restaurantes caseiros que há no decorrer da pista. Mal sabendo que o pessoal, se não fizer isso, morre de fome. Mas enfim, depois deles romantizarem essa história, eu gostaria de ler um depoimento aqui que saiu publicado no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de um desembargador chamado José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, que ele é mestre em processo penal pela USP e é desembargador decano, ou seja, um dos mais antigos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ele foi para Cuba e aí ele publicou o seguinte: o dia em que Fidel morreu. Sou curioso, sempre quis conhecer Cuba e seu regime político. Depois de muita espera, desembarquei na terra do comandante no dia 25 de novembro de 2016. Pretendia conhecer o modus vivendi cubano e principalmente sua música. No dia seguinte, pela manhã, eclodiu a notícia de que Fidel Castro havia morrido e, totalmente sem música, nos 7 dias em que fiquei em Havana e Varedero, constatei em loco a impressão do povo cubano a respeito da revolução. A melhor definição que tive a respeito da vida cubana foi de minha mulher. Abram aspas, parece que nós estamos em um zoológico de humanos, fecham aspas. A cidade, que parou nos idos de 1959, parecia ter passado por uma guerra, tamanha degradação das construções. Um taxista me explicou que os únicos carros modernos que transitam pelas ruas de Havana pertencem a locadoras de veículos e excepcionalmente são utilizados por funcionários mais gabaritados do governo. A prostituição de crianças à luz do dia campeia solta nas ruas de Havana Vieja, tendo como moeda de troca a oferta aos estrangeiros de geles, sabonetes, shampoos e cremes utilizados nos hotéis. A informação é pouca ou quase nenhuma. O telefone celular, a internet e a mídia eletrônica começaram a ser utilizados pelos cubanos há pouco mais de 5 anos. A TV a cabo é um luxo apenas para os turistas. As artérias esburacadas e fossas transbordando detonam a falta de um eficiente serviço de água e esgoto, em contraste à imagem que se vende ao restante do mundo. A saúde, segundo os cubanos, está em frangalhos. Médicos cubanos são enviados para a Venezuela em troca de gasolina e petróleo. Há rumores de que os que participam do programa Mais Médicos no Brasil foram enviados em troca da construção do porto de Mariel. O salário mínimo é representado pela quantia de 10 coque, o que equivale a 25 pesos cubanos, valor este de compra de 1 kg de arroz e 1 kg de feijão. Todos com quem conversei confessaram de um modo velado querer alcançar a Shangri-La, ou seja, Miami. Ali, na Little Havana, a notícia da morte de Fidel foi recebida com um verdadeiro carnaval de rua. Na minha chegada, pude ouvir boa música e constatei a qualidade dos profissionais cubanos, mas o decreto de luto por 9 dias calou a população, proibida inclusive de consumir bebida alcoólica. Soube pelo taxista que nos servia que casas de show que desrespeitaram a ordem tiveram seus proprietários e turistas levados para a delegacia. Infelizmente, não pude conhecer a Buena Vista Social Club, mas essa viagem serviu a dar valor a direitos básicos de todo cidadão. Ir, vir e ficar. Osvaldo, nome fictício do taxista que me conduziu, anseia visitar a esposa que conseguiu fugir para os Estados Unidos. Oxalá consiga, estando, contudo, à mercê de rígidos procedimentos impostos pelo governo, os quais incluem, entre outros, não possuir nenhum antecedente criminal. De outro lado, sua ausência de Cuba não pode ultrapassar 6 meses, sob pena de assim ocorrer ter o imóvel confiscado pelo sistema. A viagem me levou à conclusão inarredável da importância fundamental da liberdade. Está aqui um depoimento sincero de alguém que passou por lá. Eu também já tive uma amiga que foi para lá passear e que também relatou a miséria que ocorre naquele país. E para fechar, saiu uma notícia hoje de manhã, hoje dia 19 de dezembro, falando o seguinte: polícia cubana impede manifestação da oposição e prende dissidentes. Então tá aí o país da liberdade, o país democrático que todo o pessoal do PT, PCdoB, PSOL e etc., toda a esquerda brasileira defende. É essa a Cuba.